Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Elias e nessa aula de hoje iremos falar um pouco sobre o histórico do desenvolvimento do sistema UTM, o Universal Transverso de Mercado. Na aula de hoje, veremos alguns dos principais cientistas e pensadores que contribuíram para o desenvolvimento do sistema UTM ao longo desses quase 500 anos, desde a invenção da projeção de Mercator em 1560, culminando então na década de 50 com a definição de UTM. Vamos lá então para a revisão desse aspecto histórico do sistema UTM. A origem do sistema, só um momentinho aqui, vou trocar de cena, pronto. A origem do sistema é a projeção transversa de Mercator, então que, por sua vez, tem origem na projeção cilíndrica de Mercator, que foi construída em 1556, a qual é normal e tangente ao equador terrestre, então como mostrado nessa figura. Ela é normal, ou seja, ela está posicionada numa vertical, vamos dizer assim, e tangente ao equador terrestre, como mostrado aqui. A projeção cilíndrica de Mercator é um marco na história da cartografia por ser uma das primeiras a mostrar o planeta inteiro, como mostrado nessa figura. Foi elaborada no século XVI, em torno do ano 1560, impulsionado, como vimos no histórico da cartografia, pela expansão marítima europeia. Mercator colocou os meridianos perpendicularmente, um do lado do outro, cortando os paralelos. Os meridianos e paralelos cruzavam-se sempre em um ângulo reto, o que permitia, com apenas uma bússola na mão, que muitas vezes eram o que os navegadores tinham, permitiu então aos navegadores orientarem-se pelos pontos cardeais e colaterais. De fato, é uma projeção que se adapta bem às cartas náuticas, porque uma linha reta que conecta dois pontos quaisquer em um mapa de Mercator faz o mesmo ângulo em cada meridiano que atravessa. Essa linha de rumo, como é chamada, oferece aos marinheiros uma rota que podem seguir, mantendo constante a orientação da bússola, como mostrado nessa animação. Então, a conservação dos ângulos verdadeiros facilita muito a utilização dessa projeção na navegação marítima e também aérea, se for o caso, ao menos em latitudes inferiores a 60 graus. Essa animação mostra também que a menor distância entre esses dois pontos não vai, nesse caso, não iria ser a linha reta, mas ainda assim é uma ferramenta muito boa porque consegue-se ir de um ponto A ao ponto B com certa precisão. Em 1772, J. H. Lambert, que ficou conhecido pelo desenvolvimento das projeções cônicas conforme, experimenta tornar o cilindro tangente a um meridiano qualquer, ou seja, experimenta construir uma projeção cilíndrica transversa à Terra geometricamente esférica. Lambert denomina essa projeção de projeção transversa de Mercator. Então, a projeção de Mercator corresponde à projeção de Mercator, que é essa aqui, vamos dizer assim, na vertical, submetida a uma rotação, um tombamento aqui de 90 graus, como se observa nessa figura do meio. Entretanto, como o cilindro de projeção foi rotacionado, ele passa a ser tangente a um meridiano, por exemplo, aqui digamos que seja o meridiano de Greenwich, e sua seção não é mais circular, passando a ser uma elipse, implicando em uma maior complexidade no tratamento matemático. E essa maior complexidade matemática, esse desafio numérico que vai apresentar um problema a ser resolvido pelos próximos cientistas nos próximos anos. Então, a projeção TM, criada por Lambert em 1772, foi analiticamente deduzida por Gauss somente 50 anos mais tarde. A projeção cartográfica
É uma técnica matemática utilizada para a representação da superfície terrestre ou parte dela em mapas, como vimos na aula passada. Contudo, esse processo não ocorre sem que haja distorções, como também comentamos muito bem nas aula passada. Então, a partir desse problema fundamental, Gauss propôs o método da parametrização de superfícies. Ou seja, com a parametrização foi possível diferenciar equações que representam curvas da superfície de referência, por exemplo, aqui, representado pelo arco nessa figura, o ds, e relacioná-los com as equações da superfície de projeção. Então, Gauss estabeleceu que as projeções, dependendo do tipo de distorção, terão certas propriedades, conformes sem sem deformação nos ângulos, equivalente sem alteração na área ou equidistante. Ou seja, a relação entre os pontos representados e seus correspondentes é constante. Com suas deduções matemáticas, Gauss descreveu, então, analiticamente a projeção transversa de Mercator, dando início a um dos melhores e mais modernos sistemas de projeção, a projeção universal transversa de Mercator, UTM, utilizada nos dias atuais. Mas não parou por aí, claro. Algumas décadas mais tarde, em 1866, Schreiber utiliza pela primeira vez esta projeção e a denomina projeção de Gauss. Isto porque Gauss, na verdade, nunca publicou sua teoria da projeção conforme. Schreiber, então, foi quem publicou uma análise dos métodos de Gauss. Schreiber também aplicou a projeção de Gauss em um mapeamento para fazer a triangulação geodésica de Hannover, na Alemanha. Após este trabalho, a projeção passa a ser conhecida por uma parte da comunidade, não se acha muito essa denominação, como Gauss-Hannover Projection. Damos agora um grande salto até o século XX. Em 1902, Louis Kruger reavaliou o trabalho de Gauss e Schreiber, trazendo claridade aos conceitos e aperfeiçoando as fórmulas de cálculos. Foi ele quem, na verdade, operacionalizou a versão elipsoidal da projeção cilíndrica transversa conforme. Ou seja, suas fórmulas foram escritas de uma maneira direcionada ao uso prático, ou elas permitirem ser usadas de uma forma mais prática. Outro fato interessante é que foi Kruger quem limitou a projeção de Gauss a um fuso de 3 graus de amplitude, 1 grau e 30 minutos a ambos os lados do meridiano central. E desta maneira limitou também a deformação dos comprimentos a valores aceitáveis à época. A partir daí, então, a projeção passa a ser conhecida como projeção Gauss-Kruger, sendo sinônimo de transversal projeção de Mercator. Entre as duas grandes guerras mundiais, diversos países da Europa, incluindo alguns países da ex-União Soviética, iniciaram o uso da projeção de Gauss-Kruger para, claro, a confecção de cartas militares. Nesse contexto militar de motivação, um geodesista francês chamado Tarde introduz novas modificações ao sistema de Gauss, por volta de 1935, conseguindo uma solução mais simples para as equações de mapeamento do que as propostas por Kruger em 1912. Esta passa a ser aplicada a fusos de 6 graus de amplitude, idênticos à da Carta do Mundo ao milionésimo, e os meridianos centrais são múltiplos de 6 graus. O cilindro passa a ser secante, criando-se 2 linhas de distorção nula. Então, muito similar com o sistema UTM de hoje. E durante a Segunda Guerra Mundial, a projeção transversa de Mercator, incluindo então essas modificações e melhorias do Tarde, passaram a ser largamente utilizada pelas Forças Armadas Americanas para operações militares na Europa. Em 1950, as Forças Armadas dos Estados Unidos propõem uma combinação da projeção cilíndrica transversa de Lambert,
somada às adaptações feitas por Gauss e a resolução das equações do mapeamento feitas por Kruger e Tardy para mapear-se militarmente o mundo todo em um único sistema de projeção. Claro, eles aprenderam muita coisa durante a Segunda Guerra Mundial e chegaram a essa conclusão de forma teórica, mas também de forma prática. Então, desta forma, passam a denominar a projeção cilíndrica transversa de sistema de projeção transversa de Mercator. Em 1951, a União Geodésica e Geofísica Internacional, UGGI, recomenda a adoção desta projeção para se mapear o mundo inteiro para uso civil, em mapeamento que utilizam escalas grandes, maiores que 1:250.000. A partir de então, o sistema passou a ser denominado de Sistema de Projeção Universal Transversa de Mercator. Nascia o UTM. Em 1955, o Brasil adota oficialmente esta projeção para realizar o mapeamento sistematizado das séries cartográficas militares, através da Diretoria do Serviço Geográfico do Exército, DSG. Como um exemplo, esse é um extrato de uma dessas cartas. A partir de então, o DSG, mas também ele se alia ao IBGE, ou se alinha ao IBGE, os dois dividem a tarefa de representar todo o território nacional em folhas topográficas, como essa na figura, dentro do Sistema de Projeção Universal Transverso de Mercator. Então, para encerrar essa pequena viagem, vamos a um pequeno resumo da história da concepção da formação do sistema UTM. Então, vimos que o sistema UTM, como o conhecemos hoje, foi oficialmente denominado UTM pela União Geodésica e Geofísica Internacional, UGGI, somente em 1951. Mas observamos que muitas foram as modificações, melhorias e adaptações aplicadas à projeção cilíndrica de Mercator, desenvolvida originalmente por Gerard Mercator por volta de 1560. Vimos que Lambert, Gauss, Schreiber, Kruger e Tardy todos contribuíram então para a formação do UTM, para o estabelecimento então do sistema UTM. Contudo, se vocês pudessem guardar somente uma mensagem dessa aula, é que a projeção de Mercator então é muito, mas muito diferente da projeção UTM. E veremos nos próximos vídeos mais detalhes do sistema UTM. Bom, era isso para essa aula e até a próxima.